Graças a Deus. Bom dia, meus queridos. Que a bondade do Senhor enche o seu coração ainda mais e possamos ir mais fundo no Senhor nessa manhã. Espero que todos tenham tido uma noite proveitosa e também de estar bem aqui nessa manhã para meditarmos sobre algumas coisas. Temos buscado falar coisas espirituais para pessoas espirituais. Eu estava outro dia comentando com o pastor Telmo. Eu fui chamado para falar para crente. Então, às vezes, pastores, amigos me chamam e dizem que vai ter um jantar para casais, que vai ter não sei quantos casais que não assumiram a fé, e todo empolgado, e gostaria que eu estivesse lá para dar uma palavra para os casais. Diz, cara, chama outro, que não sou eu não. Essa pessoa não sou eu, porque eu nasci para falar para crente. Uns nasceram para pescar o peixe e outros para limpar o peixe. Então, meu chamado foi de limpar o peixe, de edificar o corpo de Cristo e de falar de coisas espirituais para pessoas espirituais. E talvez isso tenha hoje sendo um desafio para a igreja. Temos um batismo de consciência de que somos pessoas espirituais. Temos um batismo de consciência de que somos uma casa espiritual. Eu não falo de uma casa espiritualista, mas de uma casa espiritual. A gente não deve espiritualizar o que já é espiritual, mas tratá-lo tal qual é. Eu gosto sempre de pensar que em tempos na Bíblia Sagrada, Deus faz uma pergunta para nós. A Bíblia é cheia de instruções, ensino, mas periodicamente você vai encontrar na Bíblia uma pergunta de um Deus que me pergunta, e eu fico pensando, um Deus que sabe todas as coisas, por que me pergunta? E sendo pai, eu posso entender porque Deus pergunta, porque eu já fiz perguntas para as minhas filhas, perguntas de coisas óbvias, sabe? Chegar e perguntar para a filha, será que você não sabe que esse quarto aqui é seu? Filha, você tem ideia do que você falou, do que você fez quando você falou aquele negócio na frente da visita? Quem já fez pergunta assim para a filha? Por que a gente pergunta se a gente sabe que ele não tem consciência do que fez? Por que pergunta? Porque quando um pai faz uma pergunta para o filho, ele quer falar para o filho sobre algo que o filho pensa que sabe, mas não sabe. Quando Deus faz uma pergunta na Bíblia para nós, Deus está nos perguntando sobre algo que eu penso que eu sei, mas não sei. E uma das perguntas que Deus me faz na Bíblia: não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? E eu digo, Senhor, eu sei. E Ele diz, se você sabe, por que se comporta como se não soubesse? Se você sabe que eu coloquei o Espírito Santo dentro de você, por que você depende tanto das coisas do lado de fora para ser feliz aqui dentro? Se o que pode te fazer feliz, eu já coloquei dentro de você. Um batismo de consciência de que somos uma casa espiritual vai ser fundamental nos dias atuais. Por isso nós estamos sendo instigados por Deus para entendermos que somos uma casa espiritual. Um homem e uma mulher que nasceu de novo, ele é um ser espiritual. Ele pode viver, ele pode andar na carne, mas ele não vive na carne. Por isso que o apóstolo Paulo disse: se viveis no Espírito, andais também no Espírito. Porque você pode viver no Espírito e não andar no Espírito. Quem é que vive no Espírito? Toda pessoa que nasceu de novo, ela vive no Espírito. Embora possa andar na carne, mas vive no Espírito. E existem dois tipos de, vamos usar essa palavra, crente.
A que vive debaixo de revelação e a que vive sem revelação. As que vivem sem revelação vivem ligado a uma verdade posicional. Há uma diferença na Bíblia entre uma verdade posicional e uma verdade ocupacional. Quando o povo de Deus estava dentro do Egito, Deus disse: eu vos entrego hoje uma terra que emana leite e mel. Eles tinham já uma verdade posicional, eram donos de uma terra, mas não havia uma verdade ocupacional ainda. Não tinha ocupado um território. Quem se relaciona só com uma verdade posicional, ela cai num espírito de desistência e de incredulidade, porque ela não ocupa os lugares que a Bíblia diz que é dela. Quando o povo de Deus saiu do Egito, o povo não tinha Canaã na mão, o povo tinha na mão direito e posse. Um homem, uma mulher que é salvo, por assim dizer, ele não tem um reino na mão, ele tem um direito e posse. Se ele não ocupa esse espaço, ele tem uma verdade posicional. A verdade posicional macro da Bíblia talvez esteja em Efésios 1:3. A Bíblia diz que eu e você estamos abençoados com todas. Eu não sei como é que é no grego, no hebraico todas, mas deve ser todas. Todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Uau! Tá, mas isso na segunda-feira, o que muda para mim? Eu não creio no evangelho que eu sou poderoso no domingo à noite na hora do culto e na segunda-feira não consigo resolver minhas mazelas. Não creio nisso. E a Bíblia diz que eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais. Todas. Agora vamos ser verdadeiros e sinceros, irmãos. Nós nos sentimos abençoados com todas as bênçãos? Não. Mas isso é uma verdade posicional. Cada vez que eu tenho uma experiência de fato e de verdade com isso, já não é mais uma verdade posicional para mim, é uma verdade ocupacional. Porque o que me alimenta são as experiências de ocupar os territórios que a Bíblia diz que é meu. O que é a teologia? Vai fazer um seminário de teologia para você ver. Você sai carregado de verdades posicionais, mas não expulsa um demônio. Aliás, os seminários de hoje, se você sair crente, já é uma coisa fantástica. Se você não sair desviado. O cara sai de um seminário de teologia, sabe poucas coisas sobre as verdades de Deus, mas a de Sócrates, Platão e essas coisas, uau, que fantástico ouvi-lo. Bom, o que importa pouco importa. Às vezes, minha Lulu disse para não falar isso, mas eu não aguento para falar. A gente vai abrir um livro, abre 2 Crônicas, não pode falar 2 Crônicas. Tem que ser 2 Crônicas. Porque 2 Crônica, porque é o livro de Crônicas. Se fosse 2 é a carta, então é a 2ª carta de Coríntios, mas o Crônicas é 2 porque é um livro. E quando você descobre isso, muda a sua vida para sempre. Irmão, o que importa pouco importa. Precisamos conhecer as verdades de Deus. E eu estou inserido nelas. Meu espírito está inserido nelas. O que eu preciso fazer? Uau! Mano, pode estourar champanhe à vontade. Pode estourar champanhe à vontade. Aleluia. A noite foi maravilhosa, aleluia. Tem gente soltando champanhe ainda. Você sabe que a vida íntima de um casal, ela tem o mesmo valor da ceia para a igreja.
A vida íntima de um matrimônio é como a ceia para a igreja. Quando uma igreja ceia, uma coisa que ela faz, ela vai celebrar a aliança dela que ela tem com Cristo. Quando um casal entra em intimidade, um dos propósitos é a celebração da aliança do matrimônio. Quando a igreja ceia, ela está renovando a aliança dela, a aliança de sangue de Cristo. Por isso tomamos o cálice, porque quando um casal entra em intimidade, eles renovam sua aliança de sangue. Porque toda vida, toda intimidade tem rompimento de micros vasos sanguíneos. Porque a vida íntima é uma aliança de sangue. Quando a igreja ceia, o amor filial, ele é acionado. Se entra na esfera do perdão, do amor. E quando um casal entra em intimidade, na verdadeira intimidade, uma das coisas que eles fazem, que é um dos propósitos, é renovar a aliança emocional. Por isso que quando um marido e esposa tem aquela boa namorada, sabe aquela namorada, aquela foi bom para os dois? Às vezes eles iam numa semanada meio ruim, truncada, cheia de queixas, espinhada aqui, uma lixada lá, e de repente dá aquela namorada boa. No outro dia de manhã, com relação a tudo que aconteceu nos últimos 15 dias, não mudou nada, mas um com o outro estão mais tolerantes, estão mais macios. Por quê? Porque cumpriram uma lei espiritual do leito, que é renovar a aliança emocional. Por isso que casal que não renova a aliança emocional, passa o tempo e passa a viver como os irmãos, como irmãos. Acorda de manhã, Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor para você também. Isso não é bom. É melhor que brigue como cão e gato, de que vive como irmãos. Porque se brigam, aciona um mecanismo que grita que precisa fazer alguma coisa. Mas se vivem como irmãos, a hemorragia externa assusta, mas nunca matou ninguém. A interna não assusta, mas mata. Melhor brigar que viver como irmãos em Cristo. Um homem pode ser muito, ultra, super, mega, power espiritual, mas quando ele chega em casa, a mulher precisa de um homem. Uma mulher pode ser profeta, canelinha de fogo e ter visões, coisas fantásticas, mas quando chega em casa, o marido precisa de uma mulher. Porque uma saudável espiritualidade é uma saudável humanidade. Jesus, ele não veio ser muito espírito, isso ele já era, ele veio ser muito homem. Jesus não veio ser muito Deus na terra, ele já era, ele veio ser muito homem. Se somos muito Deus, vamos ser muito homem. Uma mulher vai ser muito mulher. O Senhor está nos despertando a entrarmos naquilo que diz respeito a mim e você. Somos uma casa espiritual. Somos pessoas espirituais. Não espiritualista, mas espiritual. Pai, nós te damos graças nessa manhã. Oramos para que estejamos rendidos, Deus. Uma rendição, Senhor. Uma rendição tal. Uma rendição tal que o Senhor possa alcançar lugares da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração. Lugares que precisam ser remidos. Lugares que precisam ser sarados. Lugares que precisam ser curados. Lugares, meu Senhor, aonde o teu toque chega. Não as tuas informações, Senhor, mas o teu toque. O teu toque. O teu toque, Senhor.
Aleluia. A verdade liberta, mas o toque cura. O toque cura. Um dia, um leproso chegou para Jesus e disse: se você quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E a Bíblia diz que Jesus disse assim: eu quero. E o tocou, e ele foi curado. Quando ele disse eu quero, ele tocou, ele curou a lepra. Quando ele tocou, ele curou o leproso. Porque o toque cura. As verdades de Deus, elas abrem um entendimento tão profundo, mas o toque do Senhor é que nos cura. Se você puder abrir a sua Bíblia em Efésios, eu estou um pouco assustado com o silêncio de vocês. Vocês são meu amigo? Tem um sorriso aí, gente? Tem um sorriso aí? Vamos ser amigos? Efésios. Irmão, tem reunião que um aleluia vale mais do que a oferta inteira. Nós temos pelo domingo lá, pastor Telmo, 3 cultos. Tem um culto das 9 da manhã, o culto das 5 e das 7:30. O culto das 5, ele obrigatoriamente tem que acabar às 7. Não tem jeito, se não acabar nós apagamos a luz, porque 7:30 começa o outro e tem estacionamento, trocar de banda, não tem jeito. Então nós temos um público para no domingo de manhã, um para o domingo à tarde e outros no domingo à noite. São quase 3 igrejas, mas o culto das 5 da tarde, meu irmão, um glória a Deus e um aleluia ali, olha, eu vou te falar, é avivamento. Porque eu penso, é aquela coisa, o cara só saiu de católico para crente, ele vai na missa evangélica rápida ali, volta para casa, não perde fantástico, não perde nada, sabe? Então a gente briga, daí pregou no culto, 5 preguei, eita, teve 3 aleluia e 2 glória a Deus. Oh meu Deus, ajuda, Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 31. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse versículo, ele está em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Depois você vai reencontrá-lo em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Depois você vai encontrar nos Evangelhos, falado por Cristo, Mateus, Lucas. E depois, quando o Evangelho chega aos gentios, você vai encontrar esse mesmo versículo nos lábios de Paulo. Passaram eras, trocou-se a aliança, ou renovou-se a aliança do antigo para o novo. E depois veio a era da igreja, e como se Deus estivesse dizendo, isso para mim não mudou. Isso aqui é uma verdade que não mudou. Mas eu quero me ater ao próximo versículo que diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O apóstolo Paulo, ele foi um homem, a carta de Coríntios mostra
E ele buscou a Deus veementemente para ter respostas sobre casamento. Capítulo 7 de 1 Coríntios, que vai falar tanto sobre esse assunto, ele começa dizendo acerca do que me escrevestes, ou seja, ele foi buscar a Deus porque eles começaram a escrever a Paulo e perguntar sobre as nuances de um matrimônio. E Paulo teve entradas em Deus tão profundas. Paulo foi no terceiro céu. E Paulo volta com um dos maiores entendimentos. A carta de Efésios, ela é... Uau! A carta de Efésios é uma Bíblia. A carta de Efésios, o apóstolo Paulo entendeu coisas tão fantásticas. Na carta de Efésios, o apóstolo Paulo está na cadeia. Mas a Bíblia diz que ali, ele diz que ele foi ao terceiro céu, provavelmente ali na cadeia, sentado no chão de uma cadeia. Sentado no chão de uma cadeia, com a caneta e um papel na mão, ele escreve: estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Uau! O cara não vivia nesse mundo. O cara está sentado no chão de uma cadeia. Todos os demônios dizendo: isso é vida. E ele: estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Uau! E ele desce, e Deus fala para ele: Paulo, escreva para a igreja que assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Uau! Paulo está dizendo que assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Paulo não está fazendo uma alegoria. Paulo não está fazendo uma tipologia. Paulo está dizendo: assim como é o marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Para Deus só existe um casamento. Deus não fez vários casamentos. Deus só fez um casamento, que não foi o de Adão e Eva. O casamento que Deus fez e que Deus realizou e que Deus colocou como matriz é um casamento que Ele fez antes da fundação do mundo. O de Cristo e a igreja. Todo casamento traz em si uma comissão de, na terra, ser um evangelismo sobre o verdadeiro casamento que Deus sempre quis mostrar, o de Cristo e a igreja. Por isso que toda celebração de casamento feita aqui é um ato profético sobre a vinda do Messias e a boda do Cordeiro. Por isso que quando eu olho para Adão, quando eu olho para Eva, eu preciso entender o Adão humano e o Adão profético. Na Bíblia tem pessoas que elas não eram meramente pessoas, como homens eram sim, como mulheres eram sim, mas como sinalizadores proféticos, falavam de uma realidade espiritual que ia muito além. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Isso o Elias homem, mas o Elias profético não. O Elias profético fala de um movimento espiritual profético que cria uma rua, uma estrada, aplana uma realidade espiritual para que possa se manifestar o reino. Mas não quero entrar nisso. Quero ficar em Adão. Por quê? Porque o Adão profético, ele vai falar a respeito do casamento que Deus sempre quis inserir-nos. Por isso que a Bíblia diz que Deus pegou Adão e Deus fez Adão do pó da terra, soprou e estava aquele homem. Deus traz Adão para dentro do jardim do Éden. E a Bíblia diz que Deus leva Adão a um profundo sono.
Agora importa pensar o que é profundo sono na Bíblia. Profundo sono na Bíblia não é o que nós pensamos que Adão foi dormir. Porque na Bíblia, para um homem e uma mulher que vive no plano da eternidade, quando ele morre, ele não morre. A Bíblia diz que ele dorme. Amém? Nós bem sabemos que quando Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, ele diz: Lázaro, dorme. Quando ele ia ressuscitar a filha de Jairo, ele diz: a menina dorme. Paulo, escrevendo sobre a ceia, ele diz, sobre o arrebatamento, está em Tessalonicenses. Ele diz: irmãos, acerca dos que já dormem, não quero que sejais ignorantes. Por quê? Paulo estava falando de quem? Dos irmãos que já haviam morrido. E que alguns pensavam: uau, não vão participar da ressurreição, do arrebatamento, porque já morreram. É onde que Paulo vai explicar. Por quê? Porque quem está no campo da imortalidade, quando tem uma morte física, para Deus ele não está morto, ele dormiu, porque aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. O que queremos dizer com isso? Que quando Deus levou Adão ao profundo sono, Deus matou Adão. A morte ainda não houver entrado no mundo, porque o pecado ainda não existia, logo a morte também não entrara. Então Deus leva Adão para o profundo sono. Na verdade, Deus mata Adão. E quando Deus mata Adão, Deus rasga Adão no lado. Deus enfia a mão dentro de Adão e Deus traz um punhado na mão de dentro de Adão. E disso ele tem na mão uma matéria-prima e ele forma Eva, a esposa de Adão. E isso vai falar do casamento que Deus sempre quis revelar aos homens através do nosso matrimônio. Por quê? Porque mais tarde, quando a realidade do sinalizador profético, que é Cristo, quando Cristo está na cruz, e ali, quando alguns homens vêm para quebrar os seus ossos, acelerar o seu processo de morte, chegando ali, ele já está morto. E para cumprir o sinalizador profético, então aqueles homens rasgam Jesus no lado. E quando já rasgam Jesus no lado, aquele Jesus morto, importa dizer que não foram pessoas que mataram Jesus, não foram os judeus que mataram Jesus, não foram os romanos que mataram Jesus. Quem matou Jesus? Deus matou Jesus. O pai matou o filho. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, sacrifica o teu filho Isaque, Deus estava se mostrando em Abraão, matando o seu filho Jesus Cristo. Está escrito em Isaías 53. A Deus aprouve moê-lo. Deus matou Jesus na cruz. E quando ele morto na cruz, alguém vem e rasga ele no lado, e sai água e sai sangue. E pela água da palavra e pelo sangue da redenção nasce a sua esposa, a igreja. Por isso, como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Porque o casamento de Adão e Eva está tentando mostrar um casamento que Deus quer revelar ao mundo, o de Cristo e a igreja. Por isso o seu casamento tem muito mais além a ver do que você e sua esposa, do que você e seu marido, seus caprichos atendidos, seus desejos sendo devidamente atendidos. Seu casamento foi chamado para refletir sobre uma geração de filhos a Cristo e a igreja. Por isso, assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Seu casamento é muito mais vertical do que você imagina. Seu casamento é muito mais vertical do que você imagina. Deus está dizendo uma coisa. Deus está dizendo: assim como está esse marido e essa esposa, assim está Cristo e essa igreja. Porque o matrimônio é um extrato de como está Cristo e a igreja. Por isso que Deus faz
chama Adão, e Deus mata Adão. Uau! Deus enfia a mão dentro de Adão e ele vai fazer a sua esposa. E isso fala de Cristo e a igreja. Quando Deus mostra sobre o vale dos ossos secos, que é a restauração de uma igreja que sai de um lugar de morte, não somente para um lugar de vida, mas se torna um grande exército. E teólogos, a grande maioria concorda que isso fala da última igreja sobre a face da terra. Uma igreja que vai sair de um vale dos ossos secos para um grande exército. A igreja militante e triunfante dos últimos dias. E o primeiro passo da restauração dessa igreja, para se transformar num grande exército, é que cada osso se junta ao seu. E quando você vai para a lei da primeira menção, quando você quer saber uma verdade mais concentrada sobre algo que Deus diz na Bíblia, vai buscar onde Ele falou na primeira vez. Ali está o néctar daquela verdade. E quando você vai ver a primeira vez na Bíblia que ossos se juntam a ossos, você vai em Gênesis e vai ver um homem dizendo para sua esposa: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. O que queremos dizer com isso? Jamais uma igreja chegará a ser um grande exército sem antes os matrimônios não forem restaurados. Ossos com seus ossos, carne da carne. Então teremos um grande exército. Eu creio em evangelismo de impacto. Eu creio que podemos comprar uma carreta e irmos para a praça de uma cidade. Acione o pessoal do louvor, acione o teatro, acione o evangelismo. Mas quando tiver igreja cujo casamento reflitam Cristo e a igreja, então isso será um evangelismo de impacto para uma cidade. Por isso que o diabo tenta desfigurar os casamentos, destruir os casamentos. Por que que o diabo hoje não trabalha só para que um homem e uma mulher vivam mal? Satanás está trabalhando para que o casamento seja arrancado da face da terra. Falamos ontem aqui sobre isso. Por quê? Porque se o casamento sai da terra, meu irmão, perdemos a referência sobre Cristo e a igreja. Seu casamento é muito mais vertical do que você pensa. Porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. A Bíblia diz em Timóteo que não foi o homem que foi enganado, a mulher foi enganada. Uau, outra tradução diz que o homem não foi seduzido, a mulher foi seduzida. Se o homem não foi seduzido, se o homem não foi enganado, porque o homem comeu do fruto. O homem humano comeu do fruto. O homem profético, o Adão profético estava mostrando uma outra coisa. Estava mostrando que um dia, na aliança que ele tinha com o homem, Eva veio para Adão e disse: Adão, tem uma coisa para te falar. Que foi, Eva? Sabe a árvore que você falou que Deus disse para você que eu não podia comer? Alguém veio e fez uma conversa comigo. E eu comi do fruto. Se Eva, você vai morrer agora. Eu sei. Mas isso não. A minha morte não se dá pelo fruto que eu comi, Adão. A minha morte vai se dar porque eu vou ser expulso do paraíso. Isso significa que eu vou me desligar de você. E eu vou morrer. Porque Deus tirou a mulher de dentro do homem. E quando você desliga alguma coisa da sua origem, ela morre. Deus não fez a árvore. Deus disse para a terra produz a árvore. Por isso, se você tira a árvore da terra, a terra morre. Deus não fez os peixes. Deus disse para os mares, produz os peixes. Tira um peixe da água e ele morre. Você entende? Ela disse: eu vou morrer. Só tem um jeito de eu não morrer, Adão. Como? Se você comer comigo. Também do fruto. Sai nós dois. Continuamos juntos. Então Adão comeu do fruto. Um dia, Jesus olhou para a terra e ele viu que o homem
comeu do pecado e morreu. E se desligou da sua origem. Porque Adão não perdeu Deus. Adão perdeu o Pai. Se desligou da sua origem. Então Jesus veio, comeu também do pecado e morreu. Para que o Pai, ressuscitando a Cristo, sua esposa, a igreja, ressuscitasse juntamente com Ele. Por isso, o Adão humano pecou por desobediência. O Adão profético comeu por fidelidade a uma aliança. Precisamos entender o casamento através de Cristo e a igreja. Seu casamento é mais espiritual e vertical do que você pensa. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Seu casamento foi chamado para falar sobre Cristo e a igreja. E Deus pega, Deus coloca a mão em Adão, leva Adão a um profundo sono. Deus enfia a mão dentro de Adão. Deus pega um punhado de matéria-prima e ele começa a formar Eva. Deus não criou Adão. Deus não criou Eva de Adão. Deus formou Eva a partir de Adão. Porque o homem e a mulher foram criados antes, no capítulo anterior. Mas formou. Por quê? Porque Deus não dá ao homem uma esposa. Deus dá ao homem uma mulher. A esposa. Deus vai construindo dentro da mulher, na medida que Ele vai tirando de dentro do homem algumas coisas. Vou tentar falar isso de novo. Isso é um princípio. O que é minha esposa? A minha esposa, de certa forma, é aquilo que Deus está conseguindo tirar de dentro de mim. É difícil falar mal da minha esposa às vezes, porque isso me coloca numa saia justa. Porque em tese é o que Deus está conseguindo tirar de dentro de mim. Mas a Bíblia diz que Cristo, Ele morreu por sua esposa e alimenta a sua esposa e lava a sua esposa. Para quê? Para entregá-la de volta a si mesmo. Uma esposa sem mácula, uma esposa sem ruga. Uau, uma esposa que Ele deseja. Uau! Como você faz para ter nessa mulher a esposa que você deseja? Isso é um processo. Deus vai construindo dentro dessa mulher a esposa que você deseja. Na medida que Ele vai conseguindo te matar, você vai dando a Ele o que Ele precisa para construir na mulher a esposa que você deseja. Por isso Deus não quer nos salvar. Ele já nos salvou, agora Ele quer nos matar. Adão não foi feito dentro do jardim do Éden, foi feito fora do jardim do Éden. Quando ele foi feito, ele não tinha um jardim para viver, um ambiente de Deus. Mas agora ele tinha um ambiente de Deus. Uau! Fora do jardim do Éden não tinha um ambiente de Deus, mas também não precisou morrer. Dentro do jardim do Éden ele tinha um ambiente de Deus, mas ali a sua vida não valia, só a de Deus. Por isso, se você quiser salvar a sua vida, vai precisar perdê-la. E aquele que perder, salva-la. Uau! Salvar a vida significa ter a vida dele. Por isso que não dá para mim querer ter a minha vida e viver num ambiente de Deus. O filho pródigo olha para Jesus e diz: o que devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus diz: você não conhece os mandamentos? Ele diz: sim, sei, vivo todos. Só lhe falta uma coisa. O que? Ele: tudo que você tem, dá aos pobres. E ele disse: não posso. Ele saiu entristecido. Uau! Mas qual foi a pergunta dele? O que eu devo fazer para ter a vida eterna? E a proposta que Jesus deu, ele não quis. Por quê? Porque ele não queria a vida dele. Ele não queria a vida eterna. Ele queria a vida dele de rico eterna.
você não pode ter a sua vida eterna. Foi por isso que ele foi tirado de dentro do jardim do Éden. Deus disse, vamos tirar ele dentro do jardim do Éden, porque ele está tendo acesso à árvore da vida, e ele vai ter a vida dele eterna. A vida eterna é a que ele tem, não a minha. E Deus estabeleceu um princípio. Os homens chegaram, os carrascos vieram quebrar os seus ossos, mas ele já estava morto. E cumpriu-se a profecia que de nenhum dos seus ossos, deles nenhum foram quebrados. Por quê? Porque aquele corpo ia ressuscitar. E não pode vir ressurreição sobre um corpo com ossos quebrados. Por isso que quando os carrascos vêm atacar o corpo, seu cabeça já morreu, o corpo está preservado. Você entende? Porque como marido e esposa, assim é Cristo. E a igreja, como está esse marido e essa esposa, assim está Cristo e essa igreja. Seu casamento fala da aliança que tem com Deus. Nosso casamento é muito mais vertical do que pensamos. E é lindo, porque Deus dá um ambiente. Agora Eva já nasceu no jardim do Éden. Adão não nasceu no Éden, Eva já. Depois que Deus forma Adão. Eu gosto de uma tradução que a Bíblia diz que Deus modelou Adão. Porque ele era um boneco de barro. Ele era um punhado de barro que foi modelado por Deus. Porque isso é um princípio. Todo homem que se deixa modelar por Deus, ganha de Deus um ambiente para viver com a sua família. E agora nós vimos a expressão de dois matrimônios. Um dentro do Éden e um fora do Éden. Entra na igreja e você vai ver casamentos que estão no Éden e casamentos que estão fora do Éden. Tinha um casamento no Éden que o homem olhava e dizia, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Uau! Queria conhecer esse homem e essa mulher. Existia um casamento fora do jardim do Éden. Oh meu Deus, essa praga que o Senhor me enviou, essa mulher que o Senhor me deu. Queria também entrevistar esses dois, mas eram os mesmos. O mesmo Adão de dentro do Éden era o Adão de fora do Éden. A mesma Eva dentro do Éden era a Eva fora do Éden. Então o que garante o casamento de vocês não é nem você e nem você, mas o ambiente de Deus que garante esse casamento. Era o Éden que definia o casamento. Não se trata de um homem bonzinho, de uma mulher bonzinha, mas de um ambiente de Deus que cobre a nudez dos dois. Eu tentei estudar o casamento dentro do jardim do Éden. Eu queria saber como o homem e mulher se encontravam ali, porque ali era o casamento perfeito. A Bíblia não me fala como o homem e mulher se encontravam. A Bíblia fala que o homem e Deus se encontravam. E onde o homem e Deus se encontram já não precisa apostila de casamento, você entende? Porque o ambiente de honra a Deus definia todo o padrão. O homem manda, a mulher obedece, a mulher submete, o homem não sei o que, isso tudo está escrito para depois da queda. Antes da queda, a honra a Deus definia o padrão do relacionamento. Recuperar um ambiente para viver o padrão de Cristo e a igreja. Porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Você foi chamado para, através do seu casamento, sem abrir a boca, falar sobre Cristo e a igreja. Seu casamento é muito mais vertical do que você pensa. E Deus dá um ambiente para aquele homem viver. E Deus diz, cuida desse ambiente, Adão. Te dou autoridade. E esse ambiente é um lugar que você vai cultivar e guardar. Uau! Você vai cultivar e guardar. Sabe o que é cultivar? A palavra cultivar, ela vem de culto.
A palavra cultura vem de culto. O que é uma cultura? Uma cultura vai falar do que aquele povo cultua. Deus falou: cultiva. Mexe nessa terra a partir do culto que você presta a mim. Me diga o que você cultiva, eu te direi quem você cultua. Digno de honra sobre todos. É impossível alguém que cultua a Deus e não cultiva o casamento. E guarda esse Éden aqui, Adão. Por isso que a Bíblia diz, quando você olha para o jardim do Éden, você vai ver que a mulher fez toda a besteira e toda a lambança possível. Mas a Bíblia não diz que por uma mulher o pecado entrou no mundo. Diz que por um homem o pecado entrou no mundo. Deus falou para Adão: Adão, guarda esse jardim. E o diabo, antes de entrar na serpente, precisou entrar no jardim. Por isso, por um homem o pecado entrou no mundo. E pelo pecado a morte. E agora ele ganha um ambiente. E aqui Deus estabelece sobre Adão um princípio espiritual de autoridade. Adão agora tinha o poder de determinar a atmosfera daquele ambiente. Escute, Deus dá a todo homem e toda mulher poder para determinar a atmosfera do ambiente que ele foi chamado para governar. Eu já fiz menção disso. Eu faço menção disso porque foi a minha experiência. De uma empresa que eu trabalhei, eu era bem novo, eu era garoto. E era uma empresa com muitos funcionários. E ela era um galpão que dava umas 3 salas dessa, com 2 balcões enormes dos 2 lados. E aquilo enchia de atendimento. E tinha um estacionamento da empresa no lado. E nós começávamos 7 horas da manhã, muitos funcionários. Um ambiente gostoso, agradável. Mas 10 horas chegava o patrão. Quando o carro dele apontava no estacionamento, alguém dizia: o chefe chegou. Quem estava sorrindo para o cliente parava de sorrir. Quem estava sendo simpático deixava de ser simpático. Todo mundo se contraía. Imediatamente um clima de tensão estabelecia. O patrão chegou lá. E a gente aqui sentia pelo ambiente que se formava. Eu ficava pensando: que homem é esse? Que homem diferenciado é esse? Nem entrou na empresa, já teve o poder de mudar toda a atmosfera do ambiente. Por quê? Porque ele recebeu poder. Porque ali era um lugar que ele foi chamado para governar. Por isso que tem homens, às vezes está tudo bem em casa, está tudo tranquilo, as crianças estão brincando, a esposa está fazendo alguma coisa, e quando ele chega do trabalho, a esposa diz: o pai de vocês chegou. As crianças param de brincar, a mãe fica tensa, a esposa fica tensa, o cachorro vai para debaixo da pia. O carro só chegou na garagem, o homem nem entrou em casa, pastor. Uau, que poder! Às vezes existe outra realidade. Às vezes numa manhã, um filho da casa amanheceu doente. A esposa não pôde trabalhar, teve que ficar em casa. O outro filho, porque o irmãozinho está doente, não foi estudar, ele também não quer estudar, fica em casa trancando. E a empresa começa a ligar para resolver as coisas, porque não estava na programação da esposa faltar ao trabalho. E a empresa ligando, o filho doente, o outro incomodando. Daqui a pouco tenta fazer uma comida, vai cuidar do filho, a empresa liga, queima o feijão, acaba o gás, aquela tribulação. E de repente, final da tarde, aquele carro chega na garagem e aquela mulher diz assim: uau, o pai de vocês chegou. E de repente, um ar de segurança, um sentimento de solução. Os problemas estão tudo no mesmo lugar, mas aquela atmosfera muda e aquele sentimento de segurança se instala. Por quê? Porque Deus deu a todo homem e toda mulher o poder de determinar a atmosfera de um ambiente que foi chamado para governar.
Não posso falar isso na frente das câmeras. Ia falar uma coisa, não posso. Você edita? Na maioria das igrejas que eu vou, os grandes problemas são fomentados pela liderança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus deu poder para você determinar a atmosfera do ambiente que você governa. E Deus dá à mulher o poder de fazer a manutenção disso. Irmãos, deixa eu ser sincero para você. Eu não sei onde Deus estava com a cabeça quando deu para a mulher o poder que deu. Deus deu à mulher o poder de edificar e o poder de derrubar. Deus disse: essa mulher independe de mim para edificar e para derrubar. Eu transferi esse poder para ela. Quando ela diz, Deus fala assim: a sábia edifica e a não sábia com as próprias mãos, não depende de mim. Se ela quiser, ela levanta, se ela quiser, ela derruba. Digo, uau. Irmãos, não está na Bíblia, eu vou inventar agora. Mas é como eu acredito. Eu acredito que o diabo ficou rodeando Adão para derrubá-lo. E disse, cara, não tem jeito. Pensa num homem fiel a Deus. Faz uma reunião, convoca os demônios e diz, gente, não tem como derrubar esse cara. Eu não consigo. E os demônios dizem, seu diabo, o que vamos fazer? Só tem um jeito. Eles dizem, olha, e o diabo diz, tem um jeito, vamos estudar esse cara. Ele tem que ter um furo, uma hora a gente pega. Um dia o diabo faz outra reunião e diz, gente, vamos derrubar o homem. Uau, seu diabo, o senhor não falou que não conseguia? Gente, sabe de uma coisa? Eu continuo não conseguindo. Mas eu descobri quem consegue. E os demônios olharam um para o outro, quem de nós? Eles não, tem uma mais forte. O diabo diz, olha para os demônios e diz, a pessoa que tem poder de deixar esse homem em pé, certamente terá poder de derrubá-lo. Deus deu à mulher um poder. A mulher se relacionou com o demônio. A mulher se relacionou com a serpente pastora. E saiu do lugar dela. Por quê? Porque ela se relacionou com o demônio, com o diabo. Você sabe o que é um demônio? Demônio é um anjo fora do lugar. A mulher, quando se relacionou com o diabo, saiu do seu lugar. Tudo fora do seu devido lugar tem de virar um demônio. Por isso a submissão da mulher é tão importante para ela ser um anjo, não um demônio. O diabo recebeu a autorização de Deus para destruir tudo que estava na vida de Jó. Só disse, não tira ali a vida, mas destrói tudo. E o diabo, então vai lá, destrói os bois, destrói as ovelhas, destrói os seus filhos. E quando vem para destruir a sua esposa, chega e olha os dois numa discussão. E a esposa dizendo, amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele disse, não, essa eu vou deixar viva. Nem eu não tinha pensado nisso. Engraçadamente trágica. Engraçadamente trágica. O poder que Deus deu para a mulher. Deus deu para a mulher, irmãos. Toda esposa ganha de Deus uma seringa para colocar e injetar coisas dentro do seu marido. Mas há uma diferença entre a sábia e a que não é sábia. A mulher sábia. Eu, quando fui internado, muitos anos atrás, eu tinha uns 13, 14 anos, eu fui internado, foi a única vez. De 3 em 3 horas eu tinha que tomar uma droga injetável. Aquela mulher vinha com aquela agulha enorme. Você sabe que hoje não é mais assim. Hoje eles põem um negócio aqui, que eles chamam de acesso. E cada vez que precisa injetar a droga, só enrosca. Quantos sabem o que eu estou falando? Uau, a mulher sábia tem isso.
ela já colocou, achou no marido uma cessa. Ele não sente a picada, quando ele vê já está queimando dentro. Aquela coisa na veia, não tem mais volta. A mulher que não é sábia, tem igual na mão uma seringa, mas ela vem com aquela agulhona assim. A picada é tão forte que ele nunca deixa injetar nada. Tudo que é altamente valoroso, proporcionalmente perigoso. E isso se aplica à mulher, inclusive, muito bem aplicado na vida da mulher. Eva saiu do lugar dela de uma maneira tão forte que Deus disse assim: quando o homem peca, Deus libera uma sentença para o homem, para a terra, para a mulher e para o diabo. Para a mulher diz: você vai ter dores de parto, e a partir de hoje seu desejo será para o seu marido e ele te governará. Eva, Deus está dizendo: Eva, você saiu tão fora do seu lugar que a partir de hoje, até para você sentir prazer, você vai depender do seu marido. Por isso que sexo por sexo, prazer por prazer, o homem, ele precisa do corpo da esposa. A esposa não. A esposa precisa do marido que mora dentro do corpo desse homem. Quanto sabe o que estou dizendo? Deus estava reencaixando as coisas. Como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Deus quer manifestar na terra o casamento que Ele criou. Deus está restaurando isso. Os desafios são grandes. Por isso que toda vez que você vê na Bíblia referências sobre adultério, por incrível que pareça, Deus não está necessariamente falando de marido e esposa. A grande maioria das vezes que Deus se reportava ao adultério, Deus estava falando da infidelidade do seu povo com Ele. Tiago escreve: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo se constitui inimizade com Deus? Inimizade com Deus? Uau! Isso é adultério. Jesus escreve: uma geração adúltera me pede um sinal. Todas as vezes que Deus fazia menção de adultério na Bíblia, estava falando da infidelidade do seu povo. Por quê? Porque Isaías 54 ou 55, 4 ou 54, 5, eu não lembro agora. Não procure, por favor. Vai dizer assim: porque eu, Senhor, sou o teu marido, ó Israel. Irmãos, Deus casou com Israel. Desse casamento nasce um filho chamado Yeshua, que casa com a igreja, para que em Isaac haja muitas nações. Por isso estamos aqui. Você pensa que um dia Ezequiel, esse Ezequiel que escreveu sobre o Vale dos Ossos Secos, um dia Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, eu quero mostrar para o meu povo que eles, Israel, a minha esposa, está morta espiritualmente. Eu vou tirar o deleite dos seus olhos. Está escrito assim: falou-me Deus assim pela manhã, e à tarde morreu minha esposa. Deus tinha por hábito manifestar a sua condição de vida na pessoa do profeta. Por isso Deus falou, quando Deus quis mostrar que Israel estava nu espiritualmente, mandou Isaías andar com as nádegas de fora. E agora, quando Deus quis mostrar que Israel estava morto, Deus disse: Ezequiel, eu vou tirar o deleite dos teus olhos. Morreu a esposa. Por que Deus matou a esposa? Para mostrar que Israel estava morta. Porque assim como o marido e a esposa, assim é Cristo e a igreja. Como os matrimônios estão aqui, assim está Cristo e a igreja. Por isso que não dá para a gente ter igrejas com pastores
que o casamento é quebrado. Porque se o casamento expressa Cristo e a igreja, o que esperar de Cristo e aquela igreja que o pastor com o casamento quebrado pastoreia? Não estou falando de uma crise, não estou falando nem de um grave problema, porque casamento tem crises, casamento tem problemas, mas não pode ser uma crise, não pode ser um problema. Tirarei o deleite dos teus olhos. E Oséias, irmãos, o que pensar de Oséias? Deus fala para Oséias: Oséias, meu povo está se prostituindo com outros deuses. A maior expressão de Deus como um marido está em Oséias, quando o povo se prostituía com os moabitas, com os edonitas. E Deus diz: Oséias, pega uma mulher de prostituição e casa com ela. E Oséias diz: Deus, o senhor está brincando, o senhor está falando sério? Não, isso é contra a lei. E Deus diz para Oséias: a lei eu fiz para vocês, não para mim. Quando eu digo que pode, porque pode. É como você diz para um filho que não pode uma coisa. Não, agora você pode, porque o pai está dizendo que você pode fazer isso. Porque a lei você criou para o filho. Eles agora você casa com uma mulher prostituta. E ele vai lá e casa com uma mulher prostituta. Num dia, ele era o grande profeta. No outro dia, ele era marido da prostituta. Uau! Deus estava dizendo: eu sou eu. Eu era Deus, agora sou marido de uma prostituta. E eu manifesto isso no casamento do profeta. Por quê? Porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Irmãos, esse movimento feminista que botou as esposas em submissão total sobre os seus maridos, nada mais é que um extrato de uma igreja que decidiu viver independente do seu marido. E agora, um dia, então, Oséias dá dignidade para essa mulher. Essa mulher recupera a honra, a dignidade, porque agora ela é esposa do profeta. Um dia ele acorda, olha para o lado, cadê a esposa? Não está. Vai na cozinha, não está. Vai no terreno, não está. Cadê? Voltou para o prostíbulo. Oséias, imagino eu, não está escrito: Deus, posso chamar os apedrejadores? E Deus disse: não, eu quero que você conheça o meu coração de marido. Vai lá no prostíbulo, pega ela de novo, traz para casa. E de novo ele traz, dá honra, dá dignidade a essa mulher. Um dia ele acorda, cadê? De novo no prostíbulo. Eu na minha mente, Oséias disse: Deus, agora ninguém vai nem apedrejar, vamos queimar viva, o que o senhor acha? Oséias, deixa eu te apresentar o meu coração de marido. Vai lá, pega ela de novo, traz honra, traz dignidade para ela de novo. Por que, Deus? Porque é assim que eu faço contigo, José. É assim que eu faço contigo, Thelma. Quando você pende para esse mundo, para as coisas desse mundo, você entra em adultério comigo, mas eu vou atrás, eu te trago arrependimento, eu te trago quebrantamento, eu te dou honra de novo, eu te dou dignidade de novo, porque assim como é o marido e esposa, assim é Cristo. Então não corra atrás de mim com versículos bíblicos para provar A ou B. Conheça o coração de Deus como marido e o que Ele entende sobre uma aliança de casamento. Depois sentamos para conversar. Como marido e esposa, é Cristo e a igreja. Mas no capítulo 6 de Oséias, isso eu gostaria que você lesse comigo. Ah, que tangedor Deus me deu essa manhã. Oria calamando robia suria andalai. Chocando rabasubri andalamando robassó. Vontade era numa escola estarmos para ler todo o livro de Oséias. Mas olha só um versículo, capítulo 6, versículo 7. Deus diz a Oséias: mas eles quem? Israel. Transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram infiéis contra mim. Uau! Aquelas prostituições, Deus diz:
Oséias, eles quebraram a aliança que tinham comigo, como Adão. Nós temos um pastor que trabalha com cura e libertação. Eu não conheço, eu conheço poucos no Brasil como ele. Eu admiro muito o Cote. E depois esse pastor, que é o pastor Jackson de Aquino, ele é um pastor da nossa mesa de governo. Eu brinco aqui com ele dizendo, quando eu li isso: Jackson, Deus está precisando da tua ajuda aqui, porque Deus está precisando de uma cura interior. Por quê? Porque depois de tantos anos a marca do Éden ainda estava no coração de Deus. Eu disse: acho que Deus está magoado, precisa de ti, Jackson. Porque depois de tantos anos a marca do Éden, quando Deus viu a prostituição, disse: como Adão, quebra uma aliança comigo. Uau! Vocês não estão quietinhos, vocês dois, eu posso tirar vocês do lugar? Vocês podem vir aqui um pouquinho. É o Tiago e a Juliana. Agora, Deus vem, salva o Tiago. Deus salva a Juliana. E agora Deus começa uma aliança com os dois. Pelo sangue e pelo Espírito de Cristo. E Tiago, pelo de novo nascimento, começamos uma aliança. Vamos crescer nessa aliança. Juliana, vamos crescer nessa aliança. Adão quebrou aliança comigo. E eu começo uma aliança com você. E eu começo uma aliança com você. Mas o espírito de fidelidade de uma aliança, do Cristo que foi fiel até o fim, eu coloco dentro de você agora. Começamos uma aliança agora. E eu coloco dentro de você o Espírito, porque Cristo foi fiel até o fim. E esse Espírito em você, vamos desenvolver uma aliança junto. Uau! E o Tiago diz: Deus, posso falar uma coisa para o Senhor? Eu sei que Cristo mora em mim, mas eu ainda sinto Adão por aqui. Eu tenho desejos que eu não queria ter, sentimentos que eu não queria ter, pensamentos que eu não queria ter. Como? Chega um pouquinho mais para cima, porque os irmãos lá embaixo estão olhando para vocês com a cabeça, pescoço doendo. Como o Senhor me garante que eu não vou quebrar a aliança como Adão quebrou? E Deus diz: fica tranquilo. Eu sei que você não é anjo, você é espírito, alma e corpo, mas o espírito de fidelidade de Cristo está aqui para construirmos uma aliança junto. Mas fica tranquilo, eu sei que você precisa aprender sobre isso. Eu sei que você precisa ser exercitado sobre isso. E eu vou te colocar numa universidade de fidelidade de aliança. Eu vou te colocar numa academia e você vai criar musculatura de aliança. Eu vou te dar um casamento. Eu vou te dar a Juliana. E isso vai treinar você. E cada crise que você tiver aqui é uma oportunidade que eu te dou para você crescer nessa aliança aqui. Porque se você não puder ser fiel a uma aliança que você vê, como você será fiel a uma aliança que você não vê? Porque como marido e esposa é Cristo e a igreja. Seu casamento depende dessa aliança que estamos construindo. Ela é um treinamento, é a escola do caráter de Deus, de uma aliança. Você entende? Por isso, Tiago, que no começo, quando você casou, você tinha vontade de abraçar, você tinha desejo de elogiar, de levar para passear. E passou o tempo, parece que essas coisas foram embora. E eu pergunto: será que não amo mais Deus? O que está acontecendo? Entenda, não tem a ver com o seu casamento, tem a ver com o crescimento da nossa aliança. Porque quando nós iniciamos uma aliança, você lembra? Você tinha vontade de orar, você tinha vontade de ler a Bíblia, tinha vontade de ir no culto, não importava o horário, a vigília, porque é assim. Mas passou o tempo, essas vontades parecem que foi indo embora. Será que eu esfriei com você, Deus? Não.
eu coloquei subsídios na sua alma para você se interessar por mim, diz o Senhor. Nossa aliança nossa é no espírito, não é na alma. Por isso, com o passar do tempo, eu fui tirando esses subsídios da sua alma, para que você pudesse manifestar o verdadeiro amor de uma aliança que é no espírito, para você não depender dos seus sentimentos, para crescer comigo numa aliança no espírito. Por isso que no começo você tinha esse desejo de abraçar, de beijar, de elogiar, e agora algumas coisas começaram a ir embora, porque eu estou te dando a oportunidade de crescer nessa aliança aqui, e não se trata de estar aqui. Por isso agora, uma oportunidade para manifestar o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor não tem a ver com beijos e abraços, mas com fidelidade a uma aliança. Para te ajudar nisso, sabe o que eu fiz? Eu te dei uma mulher totalmente diferente de você. Totalmente diferente. Como você não viu, cara? Namorou e não viu. Se eu fosse escrever uma mulher para casar comigo, não seria minha Lulu. Não. Porque eu gosto de doce e ela gosta de salgado. Porque eu sou da praia e ela é do sítio. Eu sou do verão e ela é do inverno. Eu sou noturno, durmo 2 horas da manhã, 10h30 da noite, 11 horas ela começa a piscar. 6 horas da manhã ela está de pé. Não toca no urso se você não quiser ter problema. Não, essa era a mulher que eu escreveria. Porque é isso que eu faço. Eu te levo a um profundo sono. Quando você acorda, uau, está aí. Porque isso contribui. Porque a força de uma equipe está na sua diversidade. E qual é o desafio de uma equipe forte? É fazer com que a diversidade não gere adversidade. Por isso, um casamento a favor da diversidade nunca é um homem, uma mulher. Sempre é um marido e uma mulher. Por quê? Porque isso é diversidade. Um homem que é diferente da mulher, isso é diverso. Homem não é diverso. Quantos entendem? Por isso você tem uma mulher bem diferente. Porque isso me treina. Por isso que algumas vontades vão embora. Porque na aliança contigo, diz o Senhor, no começo eu conto com a tua vontade, mas depois eu vou contar com a tua fidelidade. E onde que eu te treino? Eu te treino aqui. Porque a fé é um produto do Espírito, não um produto da alma. Uma aliança crescida na fé, ela vai vencer os sentimentos, até que resgata-os pelo Espírito e não pela alma. Mas o Tiago vai orar. E o Tiago diz: Senhor, mas deixa eu dizer uma coisa. Tem coisa na Juliana que realmente eu sei que eu não gosto. O Senhor tinha que tirar. Nem na Bíblia não concorda isso. Até o Senhor eu sei que o Senhor também não gosta. Eu preciso, o Senhor há de concordar comigo. Tem algumas coisas na Juliana que deveria sair. E o Senhor fala: é verdade. Então por que o Senhor não tira? Eu não tiro. Porque as coisas que você não gosta nela é o que traz para fora e ativa aquilo que eu não gosto em você e quero tirar. Por isso, por hora, necessário é para que cresçamos em nossa aliança como marido e esposa. É Cristo e aí veja. E quando você vence esse estágio, essa esfera de não depender dos teus sentimentos para viver a fidelidade de uma aliança com Deus, aí Deus dá uma segunda oportunidade para você ir mais longe. É quando Deus permite que a própria igreja te machuca, a própria igreja te fere. Que é quando você tem vontade de desistir da igreja, do chamado e às vezes até de Deus. Deus está dando uma oportunidade para subir. Por isso preciso tanto um do outro. Porque dentro dessa perspectiva, cada homem tem a mulher que precisa, cada mulher tem um homem que merece. Necessitamos um do outro. Porque isso nos treina a nossa aliança com Ele.
Porque se eu não posso amar o irmão com vejo, como posso dizer que ama a Deus que não vejo? Se não consigo construir uma aliança com quem eu vejo, como posso? Como marido e esposa. Assim é Cristo e a igreja. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz para esse homem: Tiago, vocês precisam coabitar com a Juliana com entendimento, porque ela é o sexo mais frágil, coerdeira convosco da graça da vida. Por quê? Para que as vossas orações, uau! O que tem a ver aqui? Tamanha interferência aqui. Por quê? Porque como marido e esposa, é Cristo e a igreja. Mas o Tiago, a Juliana fez coisas que ele não queria, ofendeu, brigou, e agora criou um clima terrível. Ele não quer conserto, mas ele é muito crente, então ele vai orar. Ele: Senhor, eu te amo, eu não te largo, todos podem te deixar, menos eu. Ah, Pedro, o diabo vai te peneirar, nem que seja na mulher de Jó, mas ele vai te peneirar. Oh, calma, irmão, não se ofenda. Senhor, meu Deus, esse Tiago e sua esposa, Deus não mistura as coisas. Uma coisa é nós dois, e outras coisas é... E Deus diz: cara, no casamento que foi ministrado na primeira noite do retiro, uma coisa não é uma coisa e outra coisa não é outra coisa. As duas coisas são uma coisa só. Porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Se você quiser progredir na sua aliança comigo, volta, trabalha a sua aliança com a sua esposa, porque na aliança comigo, para você crescer, vai ter que crescer em quebrantamento, em perdão, em misericórdia, em amor. E se você sabe que eu sou invisível, eu tenho um termômetro e uma escola para você. Volta lá, seja treinado. Queria que tu olhasse para a pessoa que está no seu lado, o seu marido e sua esposa, e dissesse: eu não sabia que eu precisava tanto de você. Não sabia que eu precisava tanto de você. Capítulo 11 de Coríntios, versículo 3. Jesus dá, a Bíblia dá a hierarquia de autoridade de uma família. E diz que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da mulher, do homem. E o homem cabeça da mulher. Uau! Versículo 3. Versículo 10. Vai dizer que toda mulher que ora ou profetiza precisa ter um sinal de autoridade sobre a sua cabeça. Vírgula. Digo isso por causa dos anjos. Uau! A religião colocou um véu na cabeça da mulher para a mulher orar, como se o reino espiritual fosse reconhecer um pedaço de pano. Não, não, não. 5 versículos antes está falando de uma hierarquia. Está dizendo que quando a mulher ora, profetiza, aconselha, qualquer outra coisa do gênero, ela entra nas regiões celestiais. E quando os anjos veem o sangue do cordeiro sobre ela, vem para guardá-la. Mas os anjos buscam nela um sinal de autoridade. Não me pergunte como, mas se há sujeição ao seu marido, tem um sinal de autoridade ali. Se está sem o sinal de autoridade, está sem o véu, os anjos não podem fazer nada. Por quê? Porque se ela não entende sobre submissão, os anjos entendem. E Deus estabeleceu que o cabeça dela não é o anjo, é ele. Por quê? Porque anjo não se move por sentimento. Anjo se move por hierarquia. Por quê? Porque anjo é exército. E exército não se move por sentimento, mas por hierarquia.
Por isso que aquele centurião disse: Jesus, eu já entendi onde é que está a sua autoridade. Sua autoridade está na palavra. Eu sei o que é autoridade, porque ele era um centurião. Ele disse: eu tenho servos abaixo de mim que eu digo vai, ele vai, e outro vem, ele vem. A minha palavra tem autoridade, já vi que a sua também tem. Se você diga ao meu servo que está curado, quando a sua palavra tocar lá o meu servo, ele vai ser curado. Você não precisa entrar aqui. Jesus disse: uau, esse cara entendeu coisas que eu estou tentando ensinar até agora. Então quando ela entra nesse lugar, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra e da fé de quem ouve, coisas acontecem. Mas quando ela sai dali, os anjos não podem guardá-la. E pegaram a submissão da mulher para dizer: ó, o diabo vai te pegar. Mas a Bíblia não faz menção de demônios, porque Deus não lida com demônios, Deus lida com os anjos. A submissão da mulher não tem a ver com o demônio, mas que Deus quer que ela seja guardada pelos anjos. Até porque submissão no padrão de Cristo e a igreja para marido e esposa. Para a sua esposa, igreja, Cristo diz: se você andar em obediência a mim, você não vai só fazer as obras que eu faço, não, você vai fazer maiores. Uau! Porque no padrão de Cristo e a igreja, a submissão da esposa não é símbolo de anulação, mas de potencialização de autoridade. Quem dera a esposa que entende isso. Mas o que isso tem a ver com anjo? Ser sujeito ao marido. Porque como marido e esposa, assim é Cristo. Igreja, seu casamento é muito mais vertical do que você imagina. Por isso, é preciso fazer uma decisão, Tiago. Faça uma escolha, Juliana. Amar esse homem, honrá-lo, ainda que ele nunca mude em nada que você gostaria que ele mudasse. Tudo que você quiser fazer para mim, diz o Senhor, faça Ele, porque eu sou Ele na sua vida. Agora, por favor, não olhe para Ele e se decepcione comigo, diz o Senhor. Olhe para Ele através de mim, para você enxergar como eu enxergo. Tudo será mais fácil. Se você quiser, Tiago, você pode deixar a Juliana. Não há problema de você separar dela. Se você entender que embora seus erros, suas derrapadas, vai fazer, quando você erra, você se derrapa, quando você faz coisas que não deve. Se você achar que por causa disso eu posso quebrar minha aliança contigo, então quebre aliança com ela, não há problema. Irmãos, como marido e esposa, é Cristo e a igreja. Deus busca aqui o aperfeiçoamento desse homem, o aperfeiçoamento dessa mulher, o evangelismo sobre Cristo e a igreja. Jesus está falando em Mateus, no capítulo 19, sobre casamento e divórcio. Esse mesmo episódio Lucas relata também no capítulo 10 de Lucas. E Lucas fala coisas que Mateus não fala. Mateus fala coisas que Lucas não fala. Por isso é preciso ler Lucas e Mateus sobre o mesmo texto, porque você tem uma visão contextualizada, macro. Mas uma coisa acontece que os dois falam. Uma coisa que se eu fosse escritor não colocaria ali, porque parece não ter nada a ver em absoluto. Mateus, Jesus está falando sobre casamento e divórcio. De repente Mateus escreve num versículo, ele abre um versículo para dizer que uma criança entrou no lugar e eles tentaram tirar a criança porque o assunto era sério. E Jesus disse: não impeça que venham as minhas criancinhas. E continua falando sobre casamento e divórcio. Uau! Lucas está falando sobre o mesmo assunto, o mesmo episódio descrito por Lucas. Ele fala coisas que Mateus não fala e deixa de falar coisas que Mateus fala, mas também escreve que uma criança entrou no ambiente e tentaram tirar aquela criança. E Jesus disse: não impeça que as crianças venham até mim. O que isso tem a ver com o assunto? Parecia ser tão despropositado. Porque tinha tudo a ver com o assunto. Fazia parte dos ensinos de Cristo, pastor.
Deus estava dizendo que quando um casal se divorcia, eles criam empecilhos para a criança desse casal vir até a Cristo. Por isso não impeça que os filhos venham até a Cristo. Mantenha a aliança. Como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Se você abrir Malaquias, o último versículo do Antigo Testamento, um livro antes de Mateus, capítulo 2. Capítulo de 2, Malaquias. Deus está falando sobre casamento e divórcio. Deus está falando sobre aliança de matrimônio. Capítulo 2, versículo 15. Deus diz: e não fez ele quem? Deus, somente um, sobejando-lhe o Espírito. Uau! Por isso deixará seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. Deus está dizendo, Deus não fez dos dois um, colocando uma porção do seu Espírito aqui. Agora ele vai fazer uma pergunta. E quando Deus vai fazer uma pergunta, o que ele está querendo? Falar para mim uma coisa que eu penso que sei. Aí Deus pergunta, está aí na sua Bíblia, e por que dos dois fez um? Por quê? Por que dos dois? Por que numa aliança de casamento Deus coloca uma porção do Espírito dele aqui? E ele vai responder, está aí na Bíblia, você pode ler. Porque ele, Deus, buscava para si uma descendência piedosa. Outra tradução, porque Deus buscava para si uma semente piedosa. Quer a tradução da sua Bíblia esteja semente piedosa, quer a tradução da sua Bíblia esteja descendência piedosa, todas as duas traduções, a palavra no original é uma só. A palavra no original é uma palavra que fala Elohim. Sabe o que é Elohim? É Deus no plural. São multiplicação de Deus. Por que Deus fez dos dois um? E colocou uma porção dele, o Espírito dele aqui. Porque ele vem buscar filhos nesse casal. Pega um filho aqui, por favor. Deus vem buscar Elohims aqui. Elohims é um plural de Deus. Porque Deus busca para si, não para os dois. Sementes piedosas, uma descendência piedosa. Deus não vem buscar de Tiago e Juliana, um filho de Tiago e Juliana. Deus vem buscar aqui Elohim. Deus vem buscar um filho dele aqui desse casamento. Porque ele quer multiplicar a terra com Elohim. Por isso ele precisa buscar de aliança. E o casamento vivido no Espírito dá para Deus Elohim. O propósito do casamento é dar para Deus o Elohim. Por isso que esse casal tem lutado tanto, dizer: mulheres, desacelere, porque precisamos. Deus busca um Elohim como marido e esposa. Assim é Cristo e a igreja, Senhor. Eu oro pelo Tiago e oro pela Juliana, Deus.
O que torna possível o casamento de Cristo e a igreja do jeito que o Pai projetou? Me diga, o que torna possível o casamento de Cristo e a igreja do jeito que o Pai criou? Só tem um jeito. Só o Espírito Santo pode tornar possível o casamento de Cristo e a igreja do jeito que o Pai criou. O que você pensa que pode tornar possível o casamento de Tiago e Juliana, como o Pai planejou? Só o Espírito Santo. As apostilas vão ajudar, os aconselhamentos vão ajudar, mas só o Espírito Santo pode selar isso. Por quê? Porque o perdão que não tem aqui, só o Espírito Santo pode dar. A postura sacerdotal que não existe aqui, só o Espírito Santo pode dar. Porque isso é a graça. A graça te dá o poder de te dar outros, coisas que você não recebeu. Aquilo que pai não deu, aquilo que mãe não deu, aquilo que não foi estruturado, a graça te dá. Porque isso é graça. A graça me dá o poder de dar a meus filhos coisa que eu não recebi do meu pai, e dar outro aquilo que eu não recebi. O Senhor está te chamando, está dizendo: saia de você mesmo para viver o casamento que estabeleci. Porque Deus inseriu dentro do casamento de Cristo e Igreja. Sabe o que tem dentro do casamento de Cristo e Igreja? Sabe o que o pastor tem ali? Batismo no Espírito Santo, salvação, cura, libertação, missionários. Deus disse para Jessé, para Samuel: Samuel, vai na casa de Jessé, ele tem preparado um rei para mim. Uau, não falou que tinha preparado um filho. Jessé nem imaginava que tinha preparado um rei. Deus pode buscar um rei aqui. Deus vem buscar um Elohim onde Ele quer. Casamentos vividos no Espírito. Desculpa a exposição, mas eu creio que não foi eu.